Pessoal, eu iniciei aqui a gravação, tá? Da web aula ao vivo de hoje. Deixa eu só pegar aqui o vídeo de entrada aqui. Enquanto isso, eu vou aproveitando aqui para fazer, como esse curso de eletricista tem a chamada aqui, só deixar registrado aqui, tá? Até o presente momento, o Tamara Santos entrou, a Brenda, Gabriele, Andréia e Sara. Aí depois na gravação, né, com o decorrer aí da aula, eu vou vendo a entrada dos outros alunos, né? E depois eu faço a correção, tá bom? Antes da gente iniciar a aula aqui, vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Unidigital, tá? E suas unidades. Deixa eu incluir o som aqui, deixa eu só achar aqui a janela. Depois a gente volta à nossa programação normal, né? E vou fazer também um aviso sobre as inscrições lá do workshop, tá? Web aula via Teams. Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Tornando aqui. Então, deixa eu já compartilhar aqui a sala, já alinhar a aula de hoje e uns avisos aqui. Pessoal, não sei se vocês lembram aí, eu falei que geralmente, né, o workshop, né, ele acontece 2 vezes por ano. E aproveitando aí a Semana da Indústria, nós fizemos ele semana passada, tá? O workshop ele é a semana inteira, por isso que eu pedi pro Vinícius avisar vocês, né, de antemão, tá? Esse workshop é mais voltado para os cursos técnicos, né, os cursos superiores, mas ele também serve para você que está fazendo, né, o curso de eletricista industrial, né, o de vocês aí é o da empresa, né, empresarial. E eu resolvi compartilhar com vocês porque tem né, atualmente nós estamos sofrendo uma mudança assim drástica no comportamento não só do ensino em si, né, do ensino de curso de aprendizagem, que no caso aí é o jargão aqui do Senai, né, vamos pegar o jargão lá do Conselho dos Técnicos e do CREA, ele é chamado de capacitação, tá? É uma capacitação técnica que tem certificação, né, com uma escola que tem um registro na Câmara de Educação, que tem plano de curso, tá? Só que aos olhos aí do CREA, aos olhos do Conselho dos Técnicos, é chamado de capacitação, tá? Antigamente, eu acredito que eu até falei isso em aulas anteriores, em UCs anteriores, né, do curso,
Antigamente, para você ser eletricista não importa se era predial, industrial, rede de distribuição, linha de transmissão, basicamente você não existia curso. Então como é que esse eletricista, ele, por exemplo, fazia o trabalho dele de forma correta e não se acidentava? Ele ia aprendendo, né, com o tempo ali na empresa. Obviamente, esse modelo, ele tem tudo, né, como se diz, tem nome e sobrenome para dar errado. Depois, quando, por exemplo, na época a Celg, ela contratava você como eletricista de redes, por exemplo, e você ficava 6 meses até um ano contratado na função de eletricista de rede de distribuição, porém você fazia os treinamentos NR10, né, que é na parte de segurança, o CEP, que é o curso complementar dentro do NR10, e lá dentro da concessionária de energia, você ficava em várias áreas, almoxarifado, por exemplo, né? Semelhante ao que acontecia na indústria. Você era contratado como eletricista, né? Dando uma de Toguro aí, mas na verdade você não era eletricista, você era sabor eletricista, que você ia aprendendo com o tempo, né? E esse modelo, né? Você trabalhar primeiro e aprender depois, isso tem tudo para dar errado. E infelizmente deu muito errado aí, por quê? Porque teve vários acidentes. Em função disso, concessionárias como eu citei, as antigas aí, a Celg e outras também, né? Não era aqui só em Goiás, ela adotou esse modelo aí, tá? Então é importante para vocês verem, nesse workshop não teve, mas o grande boom do momento aí, eu acredito que desde 2000, eu não estou lembrado quando que a OpenAI começou a operar, tá? Mas desde que ela começou a operar, a adição, né, da inteligência artificial, que na verdade não é inteligência. Se vocês assistiram todos os workshops, principalmente do dia de vocês, né, que foi o de segunda-feira, tá? Aí por isso que eu convidei vocês não só para assistir o de segunda-feira, obviamente, em função aí do tempo de vocês, né? Pudesse participar também do o que aconteceu terça-feira. O link ficou aqui para vocês, né? Por isso que eu pedi para o Vinícius, oculta esse link e deixa só o link do workshop para o pessoal entrar. Inclusive, a que aconteceu no dia 25 eu já deixei aqui, tá? Lembrando, eu deixei que nesse dia teve duas palestras aí, né? Teve sobre IA falando, né, de modo geral, né? A palestra da sexta-feira do dia 29, ela afunilou mais esse assunto de inteligência artificial, falando sobre os agentes, né? O que que o agente faz? Ele é mais específico. Você tem o arquivo lá, o .md, né? Que você pega tudo que não é texto, por exemplo, de um livro. Você pega esse daqui, ó, que a gente usa bastante, ó, esse aqui do Procel, que inclusive foi material da aula de hoje. Lembra que eu mostrei esses livros para você? Todos são gratuitos. É uma parceria com o Procel, né? E o Senai. Todos eles você consegue encontrar na internet aqui. É gratuito esses livros e são muito bons aí. Inclusive a atividade de hoje, né? Eu baseei nele. Então, eu deixei aqui as duas palestras, inclusive esse link aqui, como vocês são alunos do Senai, vocês conseguem entrar nessa sala aqui, caso vocês não tenham feito, né, a inscrição e clicado lá na chamada, houve um problema lá, que teve muito acesso, né? Vocês podem entrar novamente aqui no link e fazer, né, a chamada aí. Eu ainda não fechei a chamada lá do dia 25 totalmente, porque esses vídeos aqui, eles como não foi eu que criei o link, então eu não conseguia baixar depois da aula. Aí só depois, quando ficou disponível, a equipe colocou na plataforma, né?
que aí você já faz a plataforma para gerar a certificação de participação, tá? Aí agora que eu vou verificar o vídeo aqui, fazer o levantamento, aquele levantamento que a gente sempre faz aí da chamada, tá? Então, nesse dia, que foi o dia da aula de vocês, né? Eu troquei a aula por por essas palestras aqui, né? Essa, vamos dizer assim, é o que está aqui na plataforma de vocês, vamos dizer assim, é o obrigatório do dia, tá? Mas eu pedi para o Vinícius já deixar no grupo lá que ele tem com vocês, né? Com todas as turmas, para já deixar o acesso das palestras que teve do dia 25 até o dia 29, para que você, quem ainda não, né, não acessou lá, acesse, por favor, porque aí você também consegue, né, a sua certificação, beleza? Agora vamos para a aula de hoje. A aula de hoje que eu reservei para vocês. Vou até já pegar aqui, ó, lá na aba de superação, já está disponível aqui, tá? Eu pedi só para o Vinícius deixar ele pronto, aí eu adicionei como a aula que era para ter sido na semana passada está sendo hoje, aí eu pedi para ele alterar aqui, aí só agora há pouco que eu vi, né? E aí já validei para deixar disponível para vocês, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje, né? Atividade valendo presença, né? Das 20 horas até as 21, ou seja, no final dessa aula, essa primeira vai estar disponível e das 21 às 22, essa aqui fecha, né? E essa segunda aqui vai abrir. Final da aula de hoje, eu vou comentar sobre ela. Peguei até algumas imagens do livro aí de vocês, né? O livro de comandos elétricos. Eu vi que o capítulo lá ele é bem pequeno aí. É por isso que eu pedi para o Vinícius colocar esses livros aqui. Eu não coloquei todos, porque senão, ó, qual livro que eu vou olhar, professor e tal. Eu pedi para ele colocar esse daqui, o de motor elétrico, tá? Que aí a gente tem, né, essa opção aqui. Beleza, deixa eu compartilhar aqui. A aula de hoje já está aberta aqui. Beleza, está disponível aí. Então, hoje na aula 12, vamos falar de máquinas elétricas, né? Para a gente, né, ser mais específico aqui, máquinas elétricas rotativas, né? Na aula passada, sem ser aqui teve workshop, né? Nós falamos de eletromagnetismo, o princípio do eletromagnetismo e máquinas rotativas, rotativa estática, né? Tô sendo maluco aqui. E máquinas estáticas, né? Que máquina estática é essa? É uma máquina elétrica do tipo transformador, né? Nós vimos aí que aquela partida chave compensadora, né? Ela usa o estrela triângulo, relembrando aqui, né? O que o estrela triângulo faz? É como a corrente de partida é uma corrente muito alta, né? Até 8 vezes a nominal, né? Para qualquer máquina aí, tá? Obviamente, quanto maior a potência, mais próximo desse fator de 8, né? O multiplicativo aí de corrente de partida. A consequência a gente já sabe aqui desde a primeira aula aqui, né? De comandos elétricos. A consequência é o sistema de proteção que é na parte da baixa tensão, né, o disjuntor motor, geralmente para máquinas elétricas utilizamos o disjuntor motor,
tá? Ele é preparado aí para isso. Inclusive, ele tem incorporado o relé térmico, né? O relé de sobrecarga lá. E na parte de média tensão, a chave fusível, né? O elo fusível ele pode queimar, né? Centelhar ali e acabar com a energia da fábrica inteira, né? Essa seria o pior cenário, né? O pior não, né? São três piores cenários. O menos pior, vamos dizer assim, é desligar a máquina, né? Se tentar dar partida e daí o sistema, né? O disjuntor motor, ele vai e desliga a máquina. É, inclusive, ele pode, inclusive, desligar outras máquinas que estiverem ligadas, se não for feita uma partida adequada. A segunda pior aí, né, seria ele desligar a chave fusível que fica lá no transformador da empresa, né, na subestação. Vamos supor que eu tenha um transformador, uma subestação ao tempo, né? Aí, geralmente, quando ela é ao tempo, utiliza dois postes e quando é um transformador de 500 kVA, né? Lembra que quando a gente fala volt e ampere junto, quer dizer que a potência aparente, né? Lembra lá do triângulo das potências, né? A potência aparente é a potência real, né? Que é em watts, mais a potência reativa, que inclusive numa máquina elétrica, no transformador, nós vimos que é o responsável por gerar o campo eletromagnético que vai fazer a mudança, né, por exemplo, na máquina estática lá, né, a mudança do 13,8 kV para 220 fase neutro, né, ou 380 fase, ou 660 as três fases. E ele vai fazer essa conversão, né? E a pior é, além de derrubar a subestação da indústria, ele pode derrubar, inclusive, todo o circuito que é alimentado por ela. Como assim, professor? Para você alimentar a indústria, você vai alimentar geralmente, né, é direto da média tensão que você alimenta o transformador, né, o de 500, esse exemplo que eu dei aqui, o de 500 kVA. Então, esse curto não, melhor, esse surto, né? Essa elevação de corrente, ela pode inclusive sair da subestação e ir para o circuito externo. Aí no circuito externo você tem chaves fusíveis, geralmente é uma plaquinha parecendo semelhante àquelas placas antigas de moto, né? Que é amarela com a letra preta. Aí você tem um código para chave fusível, né? Quando ela protege o sistema, que é geralmente é o código da cidade, né? Por exemplo, se for Goiânia, é GN, se for Aparecida de Goiânia, é AP. Aí vai lá, tá lá, né? Se for Aparecida é AP, por exemplo, é 12, quer dizer que é uma chave fusível, e embaixo na placa, como se fosse o número da placa de uma moto, de um carro, é o ID, é o identificador. Aí ele pega e desarma esse fusível aí, né? Geralmente nessa empresa, geralmente naquele circuito, você tem os chamados RA, né? Que é o religador automático. Daí o religador automático, ele é a única proteção, né? Aí, por exemplo, acabou a energia, o RA vai ver que a energia da média tensão acabou e ele vai procurar uma rota alternativa. Só que abre um chamado, né? Ele procura a rota alternativa, às vezes é instantâneo, às vezes a energia volta instantaneamente, mas aquela empresa que provocou esse surto, ela está enrolada, porque você tem você tem multa por ultrapassar a demanda que você contratou, você tem multa por não fazer a correção do fator de potência, e você tem multa por você causar surtos, né? Que eles extrapolam a sua instalação elétrica que vá para fora, né? Isso tem como comprovar, tá?
Daí o pessoal olha lá, vê o status do religador, tá? O religador ele tem um CLP, o RA, né? O pessoal chama de RA. Aí o religador automático tem um CLP que ele já está programado aí para fazer as verificações, porque o CLP, né, nós vamos ver lá na próxima UC, né? E se eu não me engano é em setembro que, a, que é a próxima UC, ele vai verificar esse status e deixa ali salvo, tá? Quando a concessionária verificar, olha, esse surto ocorreu provavelmente, se é uma indústria, provavelmente por uma partida mal sucedida, tá? Então, o estrela triângulo ele diminui para um terço da corrente nominal, né? Obviamente, a corrente nominal diminuindo para um terço, a corrente partida também vai diminuir para um terço. E usando a máquina estática, né, que foi o assunto da aula anterior, usando a máquina estática transformador, você pode fazer vários estágios, né? Na chave estrela triângulo é só um estágio de diminuição de 33% aproximadamente, né? Um terço vai dar 33%. E com os taps ali do transformador eu posso diminuir para mais. Nós vimos também que o transformador ele é utilizado, é, como ele tem uma proteção galvânica, né? Ou seja, o circuito elétrico por exemplo, da baixa tensão, do circuito de potência, ele não está em contato quando ele diminui para o circuito, por exemplo, de comando, né? Se for um circuito de comando de corrente contínua, né? Ele vai ter uma ponte retificadora ali completa, e esse acoplamento, né, do transformador de uma bobina do primário para o secundário, ele é magnético, né? Ele não é elétrico, tá? Ele é por indução eletromagnética, igual a gente viu na aula passada. Então ele causa essa proteção. Inclusive, foi uma das perguntas aí da atividade, né? Passada eu vi lá que a maioria de vocês fizeram, tá? Fiz a correção, tá? Então, basicamente, nós vamos compreender aqui, né, o que que é essa máquina rotativa agora, né? A gente fez um resumo anterior aí da máquina estática aí, né? E é um motor bastante utilizado, é um motor de corrente contínua, tá? Ele é, ele é bem simples, tá? Na construção, deixa eu ir avançando aqui, ó. Então, para a gente integrar mais ainda, né, o sistema aqui do Senai, ele é baseado em situações de aprendizagem, né? Igual eu venho sempre batendo na tecla. É uma situação simulada, né? Só que é uma situação que pode muito bem ocorrer aí no mundo real, tá? E cada situação dessas são problemas, né? Que quando a gente resolve, nós conseguimos entender, né? Uma parte de uma máquina, um procedimento, se for lá da segurança do trabalho, né? Um procedimento operacional padrão, tá? Então, olha, por não usar um motor comum, né? A dosadora de sementes aqui, ó, vocês estão vendo a colheitadeira aqui. Precisamos acelerar e desacelerar com precisão cirúrgica, né? Você pode fazer esse controle de velocidade de vários modos aí. Um modo mais barato aí, sem você utilizar aí um inversor, você pode utilizar um motor de corrente contínua e fazer um ajuste ali. Tem o motor deles, que é o de, deixa eu ver o nome aqui, que tem um de imã permanente, né? Tem um campo em série, tem o campo paralelo shunt, que é shunt quer dizer desvio, tá? Excitação independente, né? Você tem o campo eletromagnético do motor de corrente contínua. Ele tem essa excitação, quer dizer, esse campo ser criado ali, né? De forma independente do circuito ali, tá? É igual lá na a geradora de energia, por exemplo, você poderia usar um alternador como um exemplo desse circuito. A geradora de energia, lá no hidrelétrica, por exemplo, você tem uma tomada d'água exclusiva para um motor, né?
Professor, não é gerador, não é motor. Aí esse motor, né, ele é um motor de corrente contínua e ele gera um campo eletromagnético muito forte. Porque assim, eu poderia utilizar lá no gerador, né, nos polos do gerador, o ímã permanente. Só que o ímã permanente é a magnetita aí, né, basicamente o ímã natural ele é um óxido férrico, né, ou seja, é ferro que foi oxidado a altas temperaturas, né, e alta pressão, tá? Quando ele é oxidado na atmosfera, a gente conhece como ferrugem. E quando ele é oxidado em alta temperatura e alta pressão, ou seja, mais abaixo que na Terra, essa oxidação ela ocorre de modo diferente, porque basicamente a oxidação é os elétrons, né? Os elétrons eles se desprenderem ali da composição cristalina do ferro e ele fica frágil, tanto que ele fica na atmosfera, ele fica aquele marrom, quase que a cor do barro, né, vermelho, e fica quebradiço, né? A ferrugem faz isso, ela acaba com a estrutura ali. Já essa oxidação, quando acontece com alta temperatura e alta pressão, esse elétron, por exemplo, eu não me lembro o número atômico do ferro. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu ver, número atômico. Eu só lembro de cabeça o do cobre, que é 29. 26, um pouco menos aí. Eu não me lembro quantos elétrons que ele tem na última camada de valência, mas enfim. Esses elétrons da camada de valência, eles se desprendem quando é na atmosfera, eles se desprendem e tornam né, ali a composição cristalina do ferro, ele torna ela frágil, por isso que ele fica quebradiço, fica esfarelando. Agora, quando é na magnetita, ele fica quebradiço, mas ele não esfarela. Inclusive, ele fica com uma cor, um cinza escuro bem intenso ali, tá? E acontece um fenômeno interessante. Ele libera campo magnético, tá? Porque quando o átomo ele está na forma dele natural aí, né, com, por exemplo, o ferro com 26 prótons, 26 elétrons, o cobre 29 prótons, 29 elétrons, ele só não libera campo magnético, né, ou até mesmo eletricidade, porque ele está ligado, né, ele está com as ligações elétricas ali fazendo um par com outro átomo de ferro ou átomo de cobre, assim sucessivamente, formando cristalino lá. Já em alta temperatura e alta pressão, né, ele se desprende, só que ele não deixa o átomo do ferro, ele não faz igual o ferro na atmosfera, que ele esfarela, ele literalmente esfarela ali. Ele fica ainda na composição. E isso provoca um fenômeno interessante que é o desprendimento de campo eletromagnético. Professor, então quer dizer que qualquer átomo, eu estou falando qualquer, tá? Não tô falando só de metais, não. Qualquer átomo que se eu conseguisse magicamente, ou por sei lá, um acelerador de partículas, se eu conseguisse que aquele átomo eu desprendesse um elétron e ele ainda ficasse no átomo, mas só que ele não tivesse com uma ligação eletrônica com outro átomo, quer dizer que ele começa a emanar campo eletromagnético. Campo eletromagnético nada mais é do que um campo magnético que é liberado do elétron, tá? Ah, professor, então quer dizer que a bobina, né, ele tem aquele formato ali de espira, né? Quando eu passo uma corrente, esse átomo, né, esse elétron que sai do átomo ali,
ele se desprende. Por isso que em volta do fio, lembra lá da a regra da mão direita, né? O condutor tá passando corrente aqui, o dedão é o quê? É a corrente elétrica e os meus dedos aqui são o campo eletromagnético em volta. Esse campo eletromagnético ele aparece porque na hora que está acontecendo a corrente elétrica, cada elétron de valência, né? No caso vou pegar o cobre, né? Que eu tenho certeza que é só um. O 29º elétron ele sai da eletrosfera de um e pula para outro. E nesse salto quântico, literalmente, nesse salto ali, ele libera campo magnético. Por isso que em volta, né? Em volta, os cientistas e os físicos descobriram que em volta de um fio, né? Um fio eletrizado, e ainda mais estiver fluindo corrente elétrica, você vai ter campo eletromagnético aqui emanando, tá? E esse é o princípio do eletroímã. Inclusive o motor, né? O motor, a gente, lá naquela primeira aula eu falei para vocês, quando o elétron faz isso, ele faz com que o motor gire, né? Ele comece a girar sozinho, porque na hora que ele faz esse salto, né? Dependendo da direção, se ele tiver para essa direção, ele cria uma força magnetomotriz, uma força para cima lá na bobina. E se ele está na posição oposta, ele cria uma força para baixo. Aí por isso que o motor, na hora que você liga ele, ele começa ali, é lógico, tem a corrente de partida para ele sair da inércia, né? Por isso que ele começa a girar do nada sozinho, não é do nada sozinho. Cada elétron livre, cada elétron de valência que contribui para a corrente elétrica, ele gera um vetor força, né? De um lado do motor para cima, do outro lado do motor para baixo. É por isso que ele faz aquele movimento. Então aqui, ó, precisamos acelerar e desacelerar de forma cirúrgica, né? E existe algumas estratégias aqui, ó, o motor, o campo série e o campo paralelo, eu aplico mais bobinas. E ele faz esse campo, ele potencializa, ele aumenta o campo magnético ali, tá? Aí sem perder sem perder força em nenhum momento. O momento, pessoal, geralmente a gente vê isso na física aí do primeiro ano, lá do primeiro grau, né? Você tem, por exemplo, que um ponto de apoio e você vai aplicar uma força aqui nesse ponto de apoio. E depende da distância. Geralmente, quanto mais longe aqui desse ponto, que seria o do motor de rotacionar, né? Quanto maior essa distância aqui, eu vou aplicar menos força aqui, né? Nesse braço de alavanca ali do motor, né? E quanto mais próximo aqui do centro aqui do eixo aqui, ele vai ter que aplicar muito mais força aí, tá? Então, inclusive, é considerado, né, o torque, o momento, quando você dimensiona uma máquina elétrica ou uma máquina de combustão interna também, né? Aí, a de combustão interna, nós utilizamos aí lá naquela parte de física aí, né, a física aí dos gases, né, a cinética dos gases aí, né, em expansão, pneumática também, tá? Muita pneumática aí, mas no caso do elétron é só esse princípio. É a corrente elétrica fluindo pela bobina e onde ela está fluindo gera um campo magnético em volta e gera uma força, ou para cima ou para baixo. Aí por isso que o motor é colocado sobre um eixo, né? Porque em pontos opostos, né? Em um lado ela está gerando a força para baixo, o outro lado está gerando para cima, e por isso que o motor, né? Aí tem, dependendo da orientação, né? Ele vai girar ou para o lado direito, ou para o lado horário, né? Ou anti-horário, tá? Então o problema aqui, ó, motores, né? De corrente alternada convencionais, né, possui velocidade praticamente fixa, tá? O, para você aumentar, você pode até usar um truque lá,
Se você dobrar a frequência, você consegue aumentar a velocidade. Por isso que a gente tem que utilizar, quando fala aqui, né? Quando fala em motor de corrente alternada, né, você utiliza o inversor de frequência, porque o inversor de frequência ele vai mudar a frequência do motor, né, uma técnica, né, a gente vai ver isso se eu não me engano, no último módulo, e aí você consegue variar, a velocidade dele. Então é praticamente fixo. Aí você tem que usar o CLP dedicado, né, que é o inversor de frequência, para fazer esse controle aqui, ó. Aí tornando o controle fino de dosagem impossível sem o inversor de frequência, né? Agora a solução, né? Eu posso utilizar um motor de corrente contínua, né? Já muda os parâmetros aí, né? É torque máximo desde o arranque, tá? Então, é, mesmo com velocidade baixa, ele tem um torque. Torque dele é sempre firme aí, é igual ele falou aqui, ó. É velocidade variável de zero a máxima com a simples variação de tensão, tá? Enquanto no motor de corrente alternada você tem uma velocidade fixa, né, na tensão alternada, aqui eu posso variar essa velocidade variando a tensão dele. Inclusive eu posso utilizar um resistor, tá? Aí esse resistor, você varia a resistência dele e, consequentemente, você vai variar a. Deixa eu escrever a forma aqui para vocês. Lembra lá que a tensão, falando de primeira lei de Ohm, ó, você tem a resistência, né? Você pode, inclusive, fixar a resistência e mexer nas outras variáveis. Sempre numa equação, a gente falando de física aí, eu posso travar uma das variáveis e as outras aqui, ó, nesse caso, geralmente sempre é travado aqui a tensão, né? Mas aí para o motor de corrente contínua eu tenho que modificar isso. Geralmente a tensão é travada, então a resistência e a corrente vão ser inversamente proporcionais. Agora, se eu quiser variar a tensão aqui, né, para ter uma tensão controlável, falando em motor de corrente contínua, eu, né, por exemplo, eu posso aumentar a resistência aqui, ó. Se você colocar, por exemplo, para proteger esse circuito aqui, ó, eu posso colocar, travar a corrente elétrica dele, tá? Tem como fazer isso. E daí, ó, isolando aqui a corrente, vai ficar, vou escrever ela aqui, ó. Isolando aqui a corrente, aí vai ficar o quê? Resistência, né? Tensão dividido aqui pela resistência. Aí esse daqui travada aqui vai ser uma CTR, vai ser uma constante. Aí agora, eu travando, né, fazendo lá a configuração do motor, travando a corrente, né, para não ter o perigo de. Porque assim, o problema também, o maior problema de motor de corrente alternada, né, é a corrente de partida, né? Aí nesse caso do corrente contínua aqui, eu travando a corrente, eu posso variar a resistência, ou seja, eu uso um reostato, tá? Um resistor variável. Aí esse resistor variável aqui, se aumentar a resistência, eu aumento o valor da tensão. Fazendo isso, eu aumento a velocidade dele. E diminuindo a resistência, eu diminuo o valor da tensão. Então, basicamente, vai ser resolvido no reostato de ajuste ali, né? O pessoal chama de potenciômetro, tá? Eu falo reostato porque o reostato, ele tem uma resistência variável ali, o pessoal chama de década resistiva aí. E, inclusive, eu tenho ajustes ali, eu posso fazer pré-ajustes, né?
dentro desse controle, né, e montar esse controle de corrente contínua, tá? Aí, basicamente, aqui, ó, motor de corrente contínua, né, ele é rotativo, né, converte energia elétrica em corrente contínua, né, que aí eu posso travar ela, inclusive, constante, tá? Em energia mecânica, mas assim, é, a corrente é que continua gerando torque, tá? Mas eu posso aumentando a tensão, né? Aumentando a resistência elétrica, o valor lá na década, eu consigo aumentar a tensão e aí esse motor de corrente contínua ele vai girar mais rápido, né? Ou no inverso aí, né? Diminuindo a resistência, ele gira mais devagar. Então, a corrente contínua ela pode ser fornecida por baterias, né? Essa é uma vantagem aí, acumuladores de carga aí, né? Ou mais frequentemente na indústria, né? Fontes retificadas, né? É uma ponte completa, né? Ou seja, você pega o circuito de tensão alternada, coloca uma ponte retificadora ali completa, né? O mais básico é você colocar quatro diodos ou você pode utilizar um CI dedicado, tem um CI que ele tem o chamado optoacoplador. Ele tem uma pastilha que ele tem um LED. Esse LED ele fica dentro, a gente não vê a emissão dele de luz, né? E essa pastilha, inclusive, é utilizado em carregadores aí de celular, tá? Esse CI você pode utilizar para fazer ali a. Eu já vi várias soluções, pessoal, ali na indústria, né? Faz uma protoboard, né? Professor, o que é uma protoboard? Lembrando, né? É uma placa onde eu posso montar um circuito protótipo ali, né? Inclusive uma solução que você pode desenhar ali até para a própria Agrotech, né? Uma solução que você pode montar ali. E aí depois, quando ela ficar definitiva, você utiliza aquele o Eagle, né, da Autodesk, para fazer a elaboração da placa ali de circuito impresso, tá? Mas você pode alternativamente montar ali numa protoboard e fazer isso. Mas existem controles aí no mercado, né, vendidos aí. O princípio, né, é a lei de Lorentz, né, um condutor percorrido por corrente elétrica inserido num campo magnético sofre uma força mecânica, tá? É o mesmo princípio do de alternada lá. Corrente elétrica ela passa e não interessa se ela é contínua, não interessa se ela é alternada. Se a corrente elétrica está fluindo naquele condutor, se ele tiver no formato de uma bobina preso ali né, fica na parte móvel do rotor, aí tem a parte do estator ali, que gera esse campo eletromagnético ali, ele vai começar a girar ali, né, formar um torque ali. Mas com a vantagem de eu poder variar essa tensão, né, e, alterando a resistência elétrica, eu posso acelerar esse motor aí, que é o que vai ficar, uma aplicação interessante para colheitadeira lá. Ó, na armadura dele aqui, ó, peguei uma configuração aqui, ó, 24 volts, corrente contínua, até 600 volts, né, de corrente contínua. Potências de frações né, de watts aí, ó, de servomotor. Inclusive, você pode utilizar servomotor, tá? Servomotor, basicamente, você utiliza ele para ele fazer um giro preciso ali. Aí, junto com o servomotor, você tem o drive, tá? Você pode, inclusive, arrancar o drive do motor. Se arrancando ele, ele vira um motor elétrico aí comum aí, né? Numa arquitetura comum. Dá para fazer. Eu lembro que o professor colocava a gente lá no laboratório de máquinas elétricas para fazer vários tipos de máquina lá. Tinha um monte de máquina desmontada lá. Tinha alguns kits que a gente montava lá só para aprender como é que é o princípio de funcionamento, né? É, E aí, o motor de corrente contínua, né, ele tem, né, o estator, tá? É a parte fixa, né, a parte, no caso do motor de corrente contínua, ele vai ficar parado aqui, ó.
forma a carcaça estrutural, gera o campo magnético fixo, né, ou estacionário, que vai ser indispensável, né? Ele que vai gerar o campo magnético para o rotor, tá? Para ele gerar o torque ali, para ele ser atravessado por ele, né? Ímãs permanentes, né? Você pode utilizar ímã permanente, ó, no caso aqui, ó, servo motor, que aí o torque é bem menor, tá? Motores de instrumentos também, você pode. Tem motores de instrumento que tem aquelas agulhas, né? Basicamente ele é um motor elétrico. Aí você tem aquela agulha de medição, né? Os instrumentos analógicos. Dá para você fazer esse controle aí. Obviamente ele não vai ficar girando contínuo ali, né? Por exemplo, para você criar um ohmímetro, né? Que é um, um medidor aí de resistência elétrica, um analógico, né? Você basicamente utiliza uma bobina ali, aquela bobina, e na ponta ali onde fica o rotor ali, fica a agulha de medição, né? Aí depois ele vai lá na escala. Se vocês observarem um medidor analógico, ele tem várias medidas ali, né? Ele tem várias numa mesma escala ali, aí dependendo do que você selecionou, se é um milímetro, ele vai aparecer só na parte lá de resistência elétrica. E ele tem um enrolamento de campo, que é bobinas eletromagnéticas energizadas por corrente contínua, usadas, né, no motor de indústria, né, de médio e grande porte, né? O campo magnético pode ser variável, tá? Permitindo o controle de velocidade, né? Conhecido como motor MRV, acho que é MRV, é motor a relutância variável, tá? Dá para você se alterna o campo magnético, tá? E aí você consegue fazer esse controle. Você consegue fazer o controle alterando resistência, alterando ali o campo eletromagnético. Aí você tem que entender conceitos de relutância, né? A gente falou muito pouco, tá? Acredito que eu falei muito pouco na aula passada, tá? Que a relutância seria o equivalente à resistência elétrica, né? Quanto maior a relutância, mais linhas de campo magnético você tem no motor, que é a máquina rotativa, e você também tem no transformador, que é uma máquina estática aí, né, estacionária. E o motor, né, é a parte móvel que o rotor, desculpa, né, o motor, não rotor, ó, também chamado de armadura, tá? É o coração que gira, né? Por isso que ele fala que é dinâmico aqui, ó, constitui o núcleo de ferro laminado, tá? Aqui, ó, se a gente der um zoom aqui, você vai ver que ele não é está vendo umas ranhuras aqui? Nos primeiros modelos aí de máquinas elétricas, eles faziam uma peça usinada aqui, tá? Aí uma fresadora aí, uma máquina de CNC, né? Comando numérico, ela fazia o corte de uma peça bruta aqui, né? E criava, por exemplo, aqui o rotor, o estator, mas aí o pessoal descobriu, né? Os primeiros pesquisadores aí, um deles aí foi o Tesla, né? Descobriu que o fluxo de campo magnético aqui, ó, esse fluxo, ele fica, quando é uma peça contínua aqui, ele fica errático. Errático é todas as linhas aqui, ó, uma atravessa a outra. Ah, professor, isso pode dar problema no motor? Eu não digo problema, mas ele funciona, por exemplo, com trepidação, tá? Uma arquitetura mal dimensionada, né, provoca isso. Aí descobriram que tá vendo esse tanto de ranhura que tem aqui, ó, é uma peça, só que é uma peça formada por várias placas. Cada uma dessas placas aqui, elas têm uma pintura aqui, tá? Essa pintura, essa resina aqui, ela isola cada parte dessa placa aqui eletricamente. O que quer dizer eletricamente? Se eu, por exemplo, pegar essa armadura aqui e jogar corrente elétrica aqui, ó,
jogar corrente elétrica aqui, ela não vai atravessar para a próxima placa, tá? Inclusive, se tiver isolado, essa corrente elétrica nem vai chegar nela, tá? Ela só vai chegar na parte que não está isolada. Mas campo eletromagnético ele atravessa, tá? Aí por isso que você tem transformador, você tem aqui o rotor, o estator de motores, né? Seja de alternado, seja contínuo, eles têm é uma máquina que ela é toda como se ela fosse toda fatiada, né? Toda desmontada e aí ela é colada e cada parte, né? Vamos supor que essa minha mão aqui é uma das partes do rotor e essa aqui é a outra. Ela é colada, só que ela é revestida, né? Como se eu estivesse usando luva nas duas mãos aqui, né? E cada uma isolada eletricamente, que aí diminui, inclusive a formação das chamadas correntes parasitas, tá? Tanto em motor quanto, principalmente em transformador, tá? Ela, além de isolar, ela faz com que esse fluxo magnético ele seja regular. O que quer dizer isso? Você consegue, eu ia falar papel, né? É um filme plástico que você coloca ali um líquido com limalha ali de ferro, aí quando você chega próximo de um ímã, né, uma superfície ali imantada, você consegue ver os domínios magnéticos, né? Aquela limalha ela vai se alinhando e você consegue ver as linhas de campo ali. Aí quando esse motor, né, esse transformador é construído dessa forma, elas ficam alinhadas e ele ganha assim em eficiência, mas assim mesmo chega a níveis aí de 95%, né, 98% aí, uma eficiência assim monstruosa, só você ajustando a arquitetura, ou seja, a montagem dele, né, e fazendo dessa forma aqui, né, fatiando ele e depois colando. Deixa eu ver o que mais aqui. Já vamos falar aqui das atividades. Já está chegando próximo aqui. Falar mais dois pontos aqui, a gente fala aqui, ó. Hum, aí, ó. O comutador aqui, ó, você tá vendo esse aqui são os anéis aqui, ó, do comutador aqui, ó. Ó, é formado por segmentos de cobre separados por isolantes de mica, né? É o material isolante que é fixado rigidamente ao eixo do rotor, tá? Acho que eu já mostrei um desenho para vocês de uma bobina. Aí esse comutador, ele fica aqui, ó. Geralmente, quando você vê na internet essa parte aqui, ó, aí ela tem um corte aqui, uma seção aqui, ó, e aí vai pro restante aqui, ó, o desenho dele aqui, ó. Que seria o eixo do rotor, né? Então elas não são conectadas aqui. Aí esse comutador, essa parte aqui, ó, cada um que tá nesse anel aqui, ó, que tá em contato aqui, tá? Então, separados por isolantes, fixado rigidamente ao rotor, cada segmento está ligado a uma bobina da armadura, tá? Então, esse desenho, essa simplificação que eu fiz aqui é só uma, né? Aqui são várias que eu tenho aqui, né? Então, por que que é vital? A sua função é inverter o sentido da corrente nas bobinas, né? No momento exato em que passa pelo ponto neutro do campo magnético aqui. Então, tem um campo magnético contínuo passando aqui, né? Do estator lá. E aí, através do comutador aqui, né, tá o contato elétrico, e a corrente elétrica vai passando aqui. Inclusive, ela inverte, ó. Ela passando nesse sentido ou nesse sentido aqui, ó, dependendo. Aqui, por exemplo, a força vai estar para baixo, quando passa aqui, a força vai estar para cima. E é fundamental para gerar o giro lá do motor, tá?
E aí, nesse comutador aqui, ó, isso aqui é ele montado aqui, né? E aqui, ó, seria ele desmontado aqui, tá? Pessoal, então quer dizer que ela literalmente vai tocando aqui. Tá vendo que tem um espaço aqui, né? Que o pessoal chama de entreferro aqui, ó. Ela vai tocando aqui, ó. Na hora que ela muda, ó, ela tá nessa posição aqui, mais ou menos aqui, ó. Aí vai mudando de sentido aqui, né, para outra bobina, tá? Inclusive, com esse movimento giratório aqui, ela começa a se desgastar, tá? Inclusive, ó, isso aqui vai se desgastando, até ficar bem pequenininho, inclusive até essa mola aqui. Tem um pessoal que é a manutenção que eu não gosto, que é a manutenção. Ah, não, ainda tem mais um pouquinho, né? Ainda tem um. Eu já vi o pessoal que trabalha na manutenção falava, ainda tem um beiço de pulga lá, tá? Mas o ideal, né, na manutenção preventiva, né, preditiva, o ideal, quando você tem esse tipo de máquina, outras máquinas que são basicamente escovadas, né, igual ele está falando, né, é brushless, tem a unbrushless, né, que é sem escova, aí não precisa dessa manutenção, tá? Que são os motores, motor universal, que eles chamam, motor de indução universal. Aí esses que são escovados, né, tem essas escovas aqui, eles vão desgastando. Inclusive o pessoal verifica lá, vamos supor, o motor, tô chutando aqui, tá? Mas para ficar mais, vamos supor que em 3 meses ele falha. Falhou em 3 meses, então é bom, né? E vamos supor que o motivo foi desgaste da escova aqui. É bom que em 2 meses e 3 semanas, ou seja, faltando uma semana para o prazo, eu já programe, né, uma manutenção, né, programada e planejada, para eu fazer uma parada programada, né? É melhor você fazer uma parada programada, uma parada planejada, para fazer a troca não só da escova ou de outro, né, que esteja já em desgaste, né, já esteja próximo. Aí você percebeu que em 3 meses, né, se em 3 meses ele funcionou, ele falhou e estava novinho, então, isso eu tô chutando, viu? Então, 2 semanas, com o tempo que ele for desgastando, você vai descobrindo o ponto certo ali, porque depende do regime de trabalho. Às vezes, ele durou 3 meses, porque o regime era um. Ah, vamos supor, já que é a colheitadeira aí, né? Vamos supor que é, em... isso foi na época aí de safra, né? Aí vamos supor, e quando não está na safra, pode ser que ele dure muito mais que 3 meses aí, né? Então, com o tempo, quando você for programando essas várias manutenções, você vai descobrindo, né, o ponto certo de você fazer essa parada programada. Porque imagina, tá lá em plena produção, o motor para. Você acaba com a cadeia logística todinha, tá? Agora, para a gente falar aqui sobre a atividade aqui, ó. Eu deixei duas atividades, uma já está disponível lá, tá? Essa situação aqui, né? Então, hum, a, a Agrotec, ó, na esteira dosadora ó, de sementes da Agrotec, precisando de um motor que consiga ajustar a velocidade, beleza. De forma milimétrica para garantir a quantidade exata de sementes ensacadas, ok. Para isso, foi escalado um motor de corrente contínua, né? Como futuro eletricista, você abriu o painel, né, e a tampa de inspeção desse motor para entender os componentes aqui, né? Então, você viu escova, você viu os terminais de ligação, né? Que é o rotor aqui bobinado, o estator, essa parte aqui de fora. Então, com base.
né, o que você vem aprendendo aí, principalmente aqui, máquinas rotativas, se eu não me engano, lá no seu livro é o capítulo 6, é bem no finalzinho do capítulo 6, isso mesmo. Lá no capítulo 6 que fala de motor de corrente contínua. Descreva sucintamente a função das duas partes principais que compõem a anatomia do motor de corrente contínua, né? O estator de campo, né? E o rotor, né? A armadura aqui, né? O estator, essa parte aqui de fora aqui, né? E a armadura, que é o rotor, né? Que é a parte. E aqui, ó, tá vendo? A porta-escovas, as escovas vão ficar em contato aqui, ó, com o rotor, tá? Que eu peguei lá do Procel, tá? Daquele livro lá do Procel e do livro de vocês aqui. Essas imagens aqui, ó. Aqui tá o rotor, né? Aqui onde fica o comutador que vai ficar em contato aí com as escovas, né? Aqui é a vista de frente aqui do motor aqui, ó. E as escovas vão ficar em contato bem aqui, ó. Que é porque esse corte ele tá mais ou menos nessa altura aqui, ó. Explique também como a interação magnética entre essas duas partes aí, né? Ela acontece. E é igual eu falei para vocês, o motor de corrente contínua, né? Eu peguei lá do livro de vocês, ó, tem o de ímã permanente, tem o campo série, né? Que aí você aumenta o campo colocando bobinas em série. Você pode aumentar o campo colocando, na verdade, aumentar quantidade de linhas de campo quando põe em paralelo, isso mesmo. Aqui você insere, se aumenta o campo e aqui a quantidade de linhas de campo. Aqui. Excitação independente, né? Então o comutador aqui ele vai ter né, uma alimentação de corrente contínua independente. Você pode utilizar uma fonte retificadora para isso, né? E esse compound aqui, até eu procurei no livro de vocês, não tinha aqui, tá? Mas aí vão focar só nessa parte aqui, ó. Então, assim, o estator, é só você lembrar, é a parte, no caso, o motor de corrente contínua, né? Só você lembrar, é a parte fixa, essa parte externa aqui, ó. E ela é responsável por criar campo eletromagnético, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele vai criar esse campo eletromagnético contínuo aqui, ó. Entre esses polos aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí norte e sul, né? Aí já que é um ímã, né? Ele tem as polaridades aí, norte e sul aqui. Ele vai criando aqui, ó. E à medida que ele vai girando aqui, ele vai trocando. Lembra que eu falei lá que a escova aqui, ó, tem essas ranhuras aí para ele fazer propositalmente a troca aí, e o campo magnético é, ele vai modificando à medida que ele vai girando ali, tá? Então é só você falar que ele cria o campo eletromagnético, né? Ele é o principal, cria o campo estático, tá? Isso aqui. Através de ímãs permanentes, né? Ou eletroímã, né? Aí no caso, se eu não me engano, acho que é o compound, ele tem eletroímã, tá? Aí, ou você pode utilizar é, a magnetita mesmo, né? Um ímã permanente, né? Igual tá esse desenho aqui, né? Poderia, inclusive, eu lembro que no laboratório de máquinas elétricas, o pessoal tinha, né, aqueles ímãs de neodímio, neodímio é bem forte lá, e tinha uns blocos de ímã, que é aquele de magnete, aqueles ímãs que eles tiram, eles colocam atrás ali de alto-falante, tá? Que ele é bem mais fraco, mas dava pra gente ver os princípios lá das máquinas lá, tá? E o rotor, né? Aí já, enquanto o estator é a parte fixa, né? Que cria o campo eletromagnético, o rotor aqui é a parte giratória, né? Ele é composto por bobinas alojadas aqui, ó, tá vendo? Assim como todas entremeadas aqui, ó, dentro do rotor aqui, ó.
que inclusive vai ter o contato elétrico aqui, né, na parte do que esse rotor aqui ele é cortado aqui, ó, e aí depois tem essa parte da frente que é do comutador que ele tem contato com a escova aqui, tá? Então, esse fica alojado nessas ranhuras aqui, tá? E recebem corrente contínua externa, já que ele é um motor, né? Ele recebe corrente contínua para ele gerar o que? Torque, né? Fazer o giro, né? Então, o princípio de rotação, né? Lembra que eu falei agora há pouco aí, né? Quando a corrente contínua circula pelas bobinas aqui, ó, essa parte interna aqui, ó, imersa no campo magnético contínuo gerado por esse estator aqui, né? Surge uma força mecânica, né? Aquela foi a lei de Lorentz que eu falei aí, né? É, em função, né, dessa corrente que passa aqui na bobina, igual aquele desenho que eu fiz, né? Em um lado ela, ela gira, por exemplo, para cima e por outro lado ele força a bobina, né? O outro lado, um do lado da bobina aqui, ele vai forçar para cima, por exemplo, e do lado oposto a ela aqui, ó, esse lado oposto é para baixo. Aí, então quer dizer que nessa daqui ele vai estar tangente ao movimento, porque ele está girando aqui, né? Eu não vou colocar para cima, não. Ele vai estar tangente ao movimento para cima e do lado oposto dele aqui ele vai estar tangente ao movimento para baixo. E assim sucessivamente, ó, por cada uma dessas bobinas aqui que vocês estão vendo na ranhura, ele vai fazendo isso, né? Então essa força nos condutores, né, é que gera o torque da máquina, né? É que chamam de binário de arranque aí, necessário para fazer binário por quê? Porque tem um lado que está tangente, né, ao movimento para cima e do lado oposto dele aqui, ó, tá tangente para baixo. Eu falo tangente, ó, no movimento aqui circular, aqui, ó, tangente é isso daqui, ó. Dependendo do que você está estudando, eles chamam até velocidade de deriva, né? Que é a velocidade que você sai da atmosfera ali, né? Você foge ali do campo gravitacional, por exemplo. E a segunda atividade que ela vai estar aberta lá para as 21 horas é essa daqui, ó. Ó, a esteira operou perfeitamente por mês, mas recentemente o operador relatou oscilações na velocidade e pequenas faíscas visíveis, né, que é o famoso centelhamento, internamente no motor. O supervisor da Agrotec chamou você para fazer a manutenção preventiva e verificar o calcanhar de Aquiles dessa máquina aí, ó. Interessante o termo que ele utilizou. Eu peguei isso lá do livro lá. Identifique quais são os componentes mecânico-elétricos responsáveis por conduzir a corrente na parte fixa, né, para a parte giratória, né, a fixa do estator para o rotor, tá? É, já aqui no sistema de comutação, né, igual tá falando, explique por que esses componentes são considerados o ponto crítico de desgaste, né? O calcanhar de Aquiles e quais as consequências para o motor da esteira se a manutenção preventiva deles for negligenciada, né? Então, basicamente, lembra que eu falei aqui, ó, bem aqui, ó, aqui tá até melhor o desenho aqui, ó, no comutador aqui, ó. Aquela escova ela vai gastando, ela vai gastando. Aí quando acontece esse centelhamento, é porque a escolha, a escova ela tá ficando gasta, tá? E aí, como ele não tá, porque a escova basicamente, o pessoal chama de carvão, né? Alguns chamam de carvão. Na verdade, tem grafite nela ali também, tá? E grafite carbono, né? Ele é condutor de eletricidade. Aí quando começa a centelhar é porque essa escova já está gasta, tá? Aí por que que eles chamam de calcanhar de Aquiles? Porque existe um atrito mecânico, né? Constante. Como a escova gastou, né? Aquela parte lá
da mola metálica ali, ela fica em contato. E como ela não tem a superfície ali de contato, não é de grafite, ela não tem um contato elétrico perfeito ali. Aí ela começa a centelhar, começa a causar faísca, né? Então existe um atrito mecânico, né? Entre a escova que já está gasta, né, fina, e o comutador em alta rotação. Aí ela começa a centelhar, quer dizer que a escova já está gasta, tá? Isso é natural, tá? O desgaste natural, é igual eu falei. Se você viu que isso aconteceu em 3 meses e se essa for a rotina dele de trabalho, né? Se ele funciona, sei lá, 5 dias por semana por 2 horas aí, né? Então seria interessante 2 meses e 3 semanas, ou seja, faltando uma semana, você já fazer a troca dela, né? Como manutenção preventiva, né? Em consequência dessa falta de manutenção, né? Se ela tiver muito gasta ou com a pressão incorreta, às vezes aquela molinha ali, ela tá pouco pressionada, tá? E aí você tem muita escova ali para gerar, né, o contato elétrico, né, aqui no comutador, tá? Aí você tem que fazer um ajuste, tá? É, vai haver a falha, né? Vai ver o centelhamento, seja ela estando gasta, se ela tiver, se a mola tiver desregulada, não vai ter o centelhamento. O motor, basicamente, ele vai girar, ele começa a girar ali, e aí ele também perde torque, né, nesse sentido. Mas se tiver gerando centelhamento, é porque ela está gasta mesmo, tá? Então, esse desgaste prematuro, essa falta aí, você tem que. Vai acontecer o que? Um superaquecimento. É por isso que você tem que verificar ou trocar se tiver gasta. Se não tiver gasta, você tem que apertar mais a mola para aquela. Para a escova com comutador tiver com contato bem eficiente ali, porque ele vai girando. E é o grafite ali da escova, ele vai se desgastando com o movimento giratório ali da máquina ali, tá? E isso também, e se ele tiver com mau contato ali, né? Ele vai gerar trepidação, né? Oscilação severa de velocidade. Às vezes vai estar trabalhando com uma velocidade boa ali, ele vai diminuir, né? Casos extremos, ele queima essa armadura aqui, a bobina, as bobinas internas aqui do rotor, tá bom? É, obviamente, para a linha de produção, aí vai ser pior, porque eu não vou ter que trocar um comutador, ou um comutador não, uma escova, eu vou ter que trocar o rotor. Eu já vi casos em que o pessoal pegou a máquina nova ali e às vezes de montar uma máquina nova foi mais fácil, né? Eu não sei por que que foi mais fácil. Mas segundo o relato lá, eles pegaram o rotor de uma máquina nova que estava lá no moxarifado e colocaram o rotor dela na máquina lá antiga e botou o trem para rodar. Segundo eles, era mais fácil fazer isso. Demorou tempo. Aí quando a máquina estragou, ou seja, ela estragou com o rotor de outra que estava novinha lá, e a nova só tava com estator ali. E não tinha para reposição, né? Aí quando parou pela segunda vez foi pior, porque aí teve que comprar. Geralmente quando se compra, o pessoal faz uma tomada de preço, licitação, dependendo da potência da máquina, né? Não é igual você ali no supermercado. Ah, eu quero uma, sei lá, eu quero uma laranja, eu quero uma mexerica e compra ali, né? Dependendo da potência, você tem que fazer pedido dessa máquina, né? Da máquina completa ali, né? E você, dependendo, você não consegue encontrar somente o rotor, somente o estator da máquina, né? Você só consegue comprar a máquina, o conjunto completo, tá bom? Então é isso, pessoal. Desculpa, eu estendi um pouco mais aí, mas foi necessário aí para a gente ter aqui o entendimento aqui das duas atividades, tá bom? Ela vai estar disponível lá para vocês, tá? E até a próxima semana. Fiquem com Deus.